E a maioria, em grandes países, tipo os Estados Unidos, o voto é facultativo e existe financiamento de campanha clara e abertamente. Então a gente precisa fazer uma análise profunda e ter uma solução brasileira, não uma solução copiada. Muito obrigado. Eu queria valorizar também o convite, o debate, o nível de envolvimento dos parlamentares. Queria dizer para a Erundina que a descrença não significa acomodação, de maneira nenhuma, mas nós temos acompanhado a tramitação dos projetos, inclusive numa especialização que eu fiz por conta da participação no Conselho Nacional de Juventude. Eu estudei em especial o ritmo das propostas de reforma política no Brasil nos últimos 20 anos, e é claro que o cenário atual é o mais favorável para algum tipo de mudança. No entanto, queria dizer que a negativa relacionada ao plebiscito é uma sinalização muito ruim para a sociedade. Porque os parlamentares poderiam se submeter em relação à opinião pública e colocar o debate público, por exemplo, sobre o tema do financiamento. Então, na verdade, eu me referi especialmente à questão do tempo da tramitação e ao que foi resultado e que foi, de fato, o sistema político partidário que definiu. Eu penso que um consenso do ponto de vista da mesa de hoje é o consenso em torno de que nós temos que coibir a influência do poder econômico das empresas no processo eleitoral, e também percebo que, a despeito das respostas nas pesquisas parecerem contraditórias, elas são possíveis de ser interpretadas no mesmo sentido. A preocupação da população, por um lado, é que não haja uma influência empresarial da monta que existe hoje, e, por outro lado, que não haja corrupção no tipo de financiamento público que seja e em face também dos próprios custos da campanha. Então, eu tenho a impressão que, do ponto de vista da sociedade, é possível, sim, ao parlamento expressar isso, se for, de fato, interesse dos parlamentares, inclusive essa alforria, digamos assim, né, diante do poder econômico. Às vezes não é, né? Então, a descrença que existe na sociedade civil são os parlamentares, não é desrespeito nenhum, pelo contrário, os parlamentares é que tem que respondê-la com medidas efetivas, e eu não posso estar num lugar diferente do que me cabe. Quanto ao processo da democracia nos sindicatos, nós achamos que a crítica é procedente, achamos que o surgimento próprio da CTB tem a ver com isso, com essa aspiração, né, de ampliar a questão da democracia no movimento sindical. Achamos que a nossa postura em eleições muito difíceis e emblemáticas, que nós perdemos de respeitar os resultados tranquilamente, sem nenhum tipo de baixaria, nem algumas coisas que expressam a postura ética da nossa central, e acho que o próprio processo do Congresso, em que pelo menos um sindicato, todos os sindicatos estarão representados no debate, também poderá expressá-la, onde nós debateremos, respondendo ao Chico Alecrim, os temas atuais, dentre os quais essa questão da mudança política. Mas eu penso que o centro, de fato, é a defesa do financiamento público e da ampliação dos mecanismos de participação popular, e isso também é possível, especialmente no que se refere à questão da possibilidade da população apresentar projetos de iniciativa popular. Eu vi, havia uma proposta tramitando nessa casa, acerca, inclusive, que vai no sentido, no pior sentido, que é no sentido das tentativas de limitar o caráter laico do Estado brasileiro, atribuindo, portanto, à democracia brasileira conflitos que nos são estranhos e muito perigosos. Em vez desse tipo de proposta, que é atribuir características legislativas a credos, nós deveríamos dar resposta concreta no sentido de abrir a maior possibilidade para que, com um número menor de assinaturas, seja possível a população colocar proposições em debate nas casas. E é colocar em debate, veja só, não é aprovar o projeto, é colocar em debate. Então, a questão da lei de iniciativa popular, pelas contribuições até que as iniciativas recentes tiveram, eu creio que é uma mudança que está gritando e é passível de realização breve. Penso também que esse tema que eu levantei sobre a possibilidade das representações do povo nos mais variados setores, através dos conselhos de políticas públicas, conselho de juventude ao nível do município, do estado e nacional. Acabou que saiu aprovado o Estatuto da Juventude, pelo qual nós lutamos mais de 10 anos,
que abre um marco legal para essa representação da juventude. Mas outros conselhos a que essa estrutura seja mais sólida, no sentido de que a sociedade tenha como apresentar esse debate para os governos e para o parlamento, aportando essa estrutura uma maior legalização e apoio e qualificação do ponto de vista da assessoria, eu penso que também contribuiria no sentido de diminuir essa lacuna. E penso que, em relação à questão da possibilidade de iniciativa popular unitária, eu acho que dois projetos exemplificam, duas opiniões exemplificam isso. Primeiro, essa questão do posicionamento do financiamento público, acho que é uma boa ideia, acho que o Fórum das Centrais Sindicais, viu, Lisboa e Valdir, poderia, quer dizer, tratar do tema. Acho que já existem iniciativas em curso. Existiu a Jornada de Lutas da Juventude, que reuniu mais de 40 organizações juvenis brasileiras com a única pauta no final do ano passado. Acho que a carta que as centrais sindicais aprovaram no Pacaembu, com 25 mil trabalhadores que representam o próprio Projeto Nacional de Lisboa, é uma expressão dessa possibilidade de unificação, e acho que nós estamos nesse caminho. Mas eu penso que, diante do tempo, de fato, o tema mais candente é esse tema relacionado a coibir a influência do poder econômico nas eleições, apresentando para a população um projeto viável que expresse não apenas a negativa ao financiamento privado das empresas, mas também a possibilidade de uma transparência maior na fiscalização e a redução dos custos das campanhas eleitorais a partir disso. Eu acho que isso daí, de fato, teria um impacto importante, inclusive na composição da próxima casa, quer dizer, no que isso pode agregar de qualidade política ao próprio processo legislativo, e acho que isso tem um impacto muito mais positivo do que propostas que visam a reduzir pelo mercado eleitoral do número de votos as representações partidárias, atribuindo... Eu sei que existe o problema dos partidos de aluguel que são colocados, mas eu pergunto, existe nos partidos grandes, então, essa pureza que seja tão distante das práticas que são exercidas nos pequenos partidos, e essas pessoas dos pequenos partidos não vieram de grandes partidos, aonde também havia isso? Então eu vejo como uma falsa resposta à redução do número de partidos através de uma medida como a cláusula de barreira, que na verdade apenas reforça a característica excludente da influência do poder econômico nas eleições atualmente. Não vejo isso como saída, tanto é que, onde foi aplicado, reduziu de fato a representação das forças políticas, e acho que o prejuízo de colocar na semilegalidade, ou então num segundo lugar, organizações político-partidárias que existem desde antes da ditadura militar, quer dizer, e que expressam também correntes ideológicas fundamentais para o debate político brasileiro, eu acho que seria um prejuízo imensamente maior à democracia no nosso país. E para concluir, relacionar à questão das minorias e das maiorias, eu também acho que poderia haver uma iniciativa mais contundente no sentido de ampliar a possibilidade das mulheres terem uma representação maior nas casas legislativas e no sistema político brasileiro. Acho que há a possibilidade de colocar, e acho que as mulheres estão ansiosas, maduras e dispostas a fazê-lo. E não concordo com o argumento apresentado pelo deputado Pestana, de que isso é uma mudança cultural que tem que chegar por si só à casa. É o contrário. A casa deveria ter maior sensibilidade para corrigir isso, para não ficar como um elemento obstaculizador das mudanças no Brasil, como um elemento que é isso que a sociedade identifica. Quer dizer, que o poder legislativo, apesar de ser o mais poroso, o mais próximo da população, no entanto, tem interesses que são contrários, alheios ao interesse mais amplo da população. Nesse sentido, mais atenção às demandas daqueles que têm reclamado contra o racismo, contra o assassinato da juventude negra na periferia do Brasil, mais de 30 mil mortes por ano, 75% das mortes violentas da juventude negra. É preciso dar voz às pessoas que têm sofrido tanto, para que elas possam, inclusive, contribuir com o fortalecimento da democracia brasileira. Quanto ao problema do fortalecimento dos partidos, é um debate, de fato, muito mais longo que nós deveríamos fazer e que é, de fato, fundamental para o fortalecimento da democracia. Não mais é isso. Quero agradecer a presença de todos, do Marlon, do Paulo Vinícius, do Antônio Lisboa e do Valdir. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta audiência pública e convoco a próxima audiência pública para quinta-feira, 9h30. Essa eu convoquei para as 9h, mas 9 horas